dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos e alunas, futuros e futuras o quê? Policiais civis do estado do Ceará. Muito prazer, eu sou Ana Cláudia Campos, professora de Direito Administrativo e eu tenho uma missão adelante aqui com vocês que é a seguinte: fazer neste aulão uma revisão dos principais tópicos de Direito Administrativo que podem vir a aparecer na sua prova. Então aqui está a nossa matéria, Direito Administrativo. Eu sou Ana Cláudia Campos, professora desta matéria aqui, e eu quero conversar um pouquinho em relação a esse seu concurso aqui, o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. Logicamente já temos um edital, já vimos quais são os tópicos que podem vir a aparecer na sua prova, vamos trabalhar com todos os principais aqui. Quero falar só 2 segundinhos da sua banca IDECAN. Veja só, banca IDECAN não é uma banca tão famosa quanto, por exemplo, a banca do Sebrasp, a banca da VUNESP. Então, analisando as questões da IDECAN, primeiro, nós não temos tantas questões. Vou logo te dizer uma coisa, este aulão vai ser 99% de questões IDECAN. Eu só não coloquei questões da sua banca na parte de licitação e contratos, porque como a legislação é nova, eu tive que criar as questões, mas falamos disso depois. Mas todas as outras questões foram trazidas aqui de provas anteriores da sua banca. E pelo menos falando em direito administrativo, não posso falar pelas outras matérias, mas em direito administrativo, essa banca ela não traz questões, digamos que tão difíceis. É uma questão aqui de nível médio, uma mais fácil, vez por outra que ela puxa um pouquinho para cima, mas a regra é questões nível mais fácil para nível médio, fácil para nível médio, pelo menos em direito administrativo, não sei nas outras matérias. Fechado até aqui, então temos coisa demais para poder falar aqui nessa 1h30, então sem perder mais tempo, bora fazer questões. Vamos pegar aqui essa questão de número 1, questão de número 1 que já é desse primeiro tópico da sua prova, o tópico relacionado aos princípios do direito administrativo. Aquele tópico que eu sei é mais batido, mas sempre aparece em provas em geral. Questão de número 1 diz assim: em decorrência do princípio da impessoalidade, é vedado tratamento discriminatório aos administrados que se encontrem nas mesmas situações. Veja só, essa questão ela tem como base aquele famoso artigo 37 da Constituição Federal. Esse artigo 37 da Constituição fala dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Princípios estes que devem ser obedecidos por todas as pessoas da administração direta e administração indireta. Só para lembrar, quem são as pessoas da administração direta, também chamada de administração centralizada? União, estados, Distrito Federal, municípios. E quem são as pessoas da administração indireta, também chamada de administração descentralizada? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Todas essas pessoas, sejam da administração direta ou indireta, devem obedecer aos princípios constitucionais expressos. Por que expressos? Porque estão escritos aqui, neste caso, no texto da Constituição. E quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E em porcentagem, qual é o princípio que mais aparece em prova? Em porcentagem, o princípio que mais aparece é esse daqui, é o princípio da impessoalidade. Vamos ler a questão de número 1 de novo. Diz: em decorrência do princípio da impessoalidade, é vedado, ou seja, proibido, um tratamento discriminatório aos administrados que se encontrem nas mesmas situações. Pelo princípio da impessoalidade, o administrador ele deve ter uma atuação objetiva. O que é uma atuação objetiva? É uma atuação livre de sentimentos e impressões pessoais, ou seja, eu como administradora não tenho amigos ou inimigos. Eu como administradora devo agir pensando no que é melhor para a satisfação do interesse público. Isso é uma atuação objetiva. Mas lembra, a real impessoalidade é essa fórmula aqui, é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso é o que se chama de busca pela igualdade material. Em uma linguagem bem simples, quem está na mesma situação,
eu trato do mesmo jeito. Quem está em uma situação diferente, eu trato de maneira diferente. É por isso que a questão disse o seguinte, que as pessoas se encontravam na mesma situação. Se as pessoas se encontram na mesma situação, é vedado, é proibido o tratamento discriminatório. E aí, certo ou errado? Certíssimo, porque quem está na mesma situação, eu trato exatamente do mesmo jeito. Isso é atuação objetiva, pautada aqui no princípio da impessoalidade. Então, questão de número 1, questão que se encontra correta. Vamos à questão de número 2, questão também relacionada a essa parte inicial, parte referente aos princípios da administração pública. A questão diz assim: o princípio da moralidade foi acrescentado à Constituição Federal apenas em 1998 e determina a conduta proba e honesta dos agentes públicos. Vamos lá. Moralidade é um dos princípios expressos do artigo 37 da Constituição Federal. E o que é moralidade? É honestidade, é agir de boa fé, é não se corromper, é agir de maneira proba, ou seja, com ética, é agir de maneira honesta. Esses conceitos aqui estão relacionados ao princípio da moralidade. Só que cuidado com o seguinte, a questão está dizendo que esse princípio da moralidade foi acrescentado na Constituição Federal apenas em 1988. Vamos dizer o seguinte, quando a Constituição saiu do forno, em 1988, já existia princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Quando eu digo saiu do forno, eu estou falando no poder constituinte originário. Quando a Constituição foi apresentada pela primeira vez, isso é fruto do poder constituinte originário. E nesse poder constituinte originário, ou seja, lá no artigo 37 da Constituição, já estava escrito que a administração deve respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Só que depois foi incluso também o princípio da eficiência. Só que o princípio da eficiência, ele não é fruto do poder constituinte originário. Ele é fruto do poder constituinte derivado, é fruto da emenda constitucional de número 19 do ano de 1998. Observe, o que foi incluso na Constituição no ano de 1998 foi o princípio da eficiência e não o princípio da moralidade, como diz a questão. Veja que moralidade é ter conduta proba, moralidade é ter conduta honesta. Só que esse princípio da moralidade, ele não foi incluso na Constituição apenas em 1988. Ele foi incluso um princípio da moralidade pelo próprio poder constituinte originário em 1988, quando, numa linguagem simples, a Constituição ela saiu do forno. É porque, até aqui a saída da Constituição, vivíamos um modelo de administração chamada de burocrática. Só que, com a chegada do princípio da eficiência, partimos para um modelo de administração chamada administração gerencial. E o que deseja a administração gerencial? Deseja o que o princípio da eficiência deseja, que é o binômio da produtividade mais economicidade. Veja que isso aqui não tem nem a ver com a questão, só estamos aproveitando para poder falar também de um tópico do seu edital. O princípio da eficiência, ele quer produzir mais, gastando menos. Isso é a base da administração gerencial que foi sendo implementada aqui na Constituição com o princípio da eficiência a partir do ano de 1998. Mas observe que essa questão de número 2 ela se encontra errada, porque não foi o princípio da moralidade, o princípio a ser incluso no texto constitucional em 98, foi o princípio da eficiência. Por isso, questão de número 2, questão que se encontra errada. Vamos aqui agora à questão de número 3. Questão de número 3 é uma questão relacionada a um tema que despenca em provas de área policial, que é o tema de poderes administrativos. Vamos fazer a leitura dessa questão de número 3. Ela diz o seguinte, o poder de polícia
é de aplicação interna na administração pública, já que corresponde ao poder de aplicar sanções disciplinares. Primeiro de tudo, vamos conceituar o que é o poder de polícia. Poder de polícia é o poder de você limitar o quê? A liberdade, limitar a propriedade particular. Então, você limita a liberdade e a propriedade particular, mas em benefício da coletividade. Ou seja, eu limito o indivíduo em prol do coletivo. Um exemplo bem simples daqui. Se temos uma placa de proibir de estacionar, esse comando administrativo limita a nossa liberdade individual, mas é o melhor para a coletividade. Porque imagina que todo mundo pudesse estacionar onde quisesse, não ia dar certo. Quando eu digo que os prédios desse bairro só podem ter até 3 andares para não prejudicar, por exemplo, a ventilação da cidade, eu limito a liberdade e propriedade dos donos daqueles terrenos, mas pensando no que é melhor para a coletividade. É isso que é o poder de polícia. Eu limito o indivíduo em prol do coletivo. O esquema desenhado é mais ou menos assim, ó. O administrador, ele deve atuar pensando no que é melhor para o bem-estar coletivo. E o bem-estar coletivo, ele é superior ao bem-estar particular. Aí pensa comigo, o administrador, na busca daquilo que é melhor para a coletividade, pode limitar interesses particulares? Pode. Ele pode limitar o indivíduo em prol do coletivo. E isso é poder de polícia. Observe, o poder de polícia, visualizando esse esquema daqui, ele é um poder interno, ou seja, é um ato que está sendo praticado para dentro da administração ou para fora? Para fora, porque veja que o poder de polícia, ele limita a liberdade de um particular. Com isso, eu te pergunto, o poder de polícia, se ele tem aplicação externa, ou seja, ele limita a atuação de um particular, essa questão daqui já é uma questão que se encontra certa ou é uma questão que se encontra errada? Observa comigo, o poder de polícia é de aplicação interna na administração pública. Opa, a questão já está falsa. Poderes internos podemos pensar em quais? Poder hierárquico. Poder hierárquico é um poder interno, porque ele tem a função de organizar a estrutura administrativa. Poder disciplinar, quando, por exemplo, o superior aplica uma punição ao subordinado, poder interno. Mas poder de polícia é um poder externo. Ele limita a atuação de um particular e não de um servidor e não de algo que está acontecendo para dentro da administração. E cuidado com o seguinte, vamos ler o resto da questão. O poder de polícia é de aplicação interna na administração pública. Já sabemos que está errado. Aí a questão continua e diz, já que corresponde ao poder de aplicar sanções disciplinares. Sanção disciplinar, vamos pensar na punição que está sendo aplicada a um servidor. E se a punição é aplicada a um servidor, isso não é poder de polícia, isso vai ser um outro poder, o poder disciplinar. Lembra, poder hierárquico organiza a estrutura administrativa. Já o poder disciplinar, ele vai punir, só que cuidado com uma observação. Isso é muito comum, cuidado com esse esquema que eu vou fazer aqui, ó. Quando um particular, ele recebe uma punição, essa pergunta cai demais, atenção total agora. Quando um particular recebe uma punição, essa punição é fruto de que poder? Geralmente a pessoa pensa em poder de polícia. Sim, quando um particular recebe uma punição, pode ser que essa punição venha a ser fruto do poder de polícia, mas pode ser também que essa punição venha a ser fruto do poder disciplinar. Nos dois casos aqui, observe, eu estou punindo um particular. Professor, e como é que eu vou saber se é poder de polícia ou se é poder disciplinar? Depende do comando que foi desrespeitado. No poder de polícia, o particular desrespeitou um comando geral. Já no poder disciplinar, o particular ele possui algum tipo de vínculo específico com a
a administração. Como assim? Vamos para exemplos. Aquele exemplo que eu acabei de te falar. Aqui tem uma placa de proibido estacionar. Esse comando, essa proibição foi feita para quem? Para todos na sociedade. Então, se João, particular, estaciona aqui e leva uma multa de trânsito, é a punição, aquela multa é uma punição que está sendo aplicada a um particular. E por que João está sendo punido? Porque desrespeitou um comando geral. Isso quer dizer que a punição de João, nesse exemplo do trânsito, é fruto do poder de polícia, porque ele desrespeitou um comando geral. Agora, digamos que a construtora X assinou um contrato com o estado do Ceará para fazer uma obra. E a construtora X, por erro dela, atrasou a entrega da obra e levou a multa por descumprimento do prazo contratual. Eu te pergunto, é qualquer pessoa da sociedade que pode receber uma multa por descumprimento do prazo do contrato? Não. Quem é que pode receber essa multa? Somente quem assinou o contrato. Isso quer dizer que aquela punição depende de um vínculo específico que aquela empresa travou com a administração. Aquela punição é fruto do poder disciplinar. Então, muito cuidado aqui com a diferenciação entre o poder de polícia e o poder disciplinar em relação a punições a particulares. Esse tópico daqui, ele despenca de cair em prova. Fechado? Então, aqui já sabemos que a nossa questão de número 3 é uma questão que está super errada. Primeiro, que o poder de polícia não é interno, e segundo, que quando falar em sanção disciplinar, está falando na aplicação do poder disciplinar. Punir servidores é sempre poder disciplinar, tá? Jamais vai ser poder de polícia. Fechada essa questão de número 3, vamos à próxima questão, questão de número 4, que também é uma questão relacionada ao assunto poderes administrativos. Dê uma atenção especial a esse tópico, que esse tópico, ele sempre é assim, queridinho de provas de área policial. Questão 4, ela diz o seguinte: uma das formas de abuso de poder é o excesso de poder, pelo qual o agente público pratica ato que, embora de sua competência, fere o interesse público. Cuidado com o seguinte: existe o uso de poder e existe o abuso de poder. O uso de poder é o uso normal. O administrador, ele tem que usar do poder para poder cumprir com o seu dever. Tanto que os poderes administrativos, eles são irrenunciáveis. O administrador tem que usar do poder para poder cumprir com o seu dever. Quando o agente de trânsito aplica uma multa de um carro que estava estacionado em local proibido, ele está usando de seu poder. Então, vamos colocar aqui, quando falar em uso de poder, não tem problema algum, porque o uso é uso normal. O administrador vai ter que usar do seu poder até para poder cumprir com o seu dever. O problema não é o uso de poder, o problema está aqui, no abuso de poder. Só que abuso de poder, eu vou logo te falar uma coisa, é gênero. E dentro do gênero abuso de poder, nós temos duas espécies. Quais são as duas espécies? Temos aqui o desvio de poder, e temos aqui o excesso de poder, desvio de poder e excesso de poder. Mais uma vez, principalmente concursos de área policial, que é isso que estamos pensando nesse momento, adoram perguntar sobre o uso e o abuso de poder. Vamos à diferença. No caso do desvio de poder, o administrador, ele tem competência para poder praticar o ato. Só que ele pratica aquele ato sem respeitar a finalidade instituída pela lei. Observa o esquema aqui, No desvio de poder, o administrador, ele tem competência para praticar o ato, mas ele pratica um ato para finalidade diversa da prevista em lei, tanto que pode aparecer o nome aqui desvio de poder ou o nome desvio de finalidade. Vamos devagarzinho. Imagina o seguinte:
Quando eu sou chefe de João, imagina que João é servidor estadual. Eu tenho competência para remover João da capital para o interior do estado por uma necessidade de serviço, sim ou não? Sim. Então imagina que eu, superior hierárquica, removi o meu subordinado para o interior do estado por uma necessidade de serviço. Isso é abuso de poder ou uso de poder? Uso de poder, que o uso de poder, mais uma vez, é o uso normal. Acabei de usar o poder hierárquico. Beleza, o problema não é o uso de poder. Agora, olha a diferença. Imagina que eu, chefe de João, só removi João para o interior do estado porque ele é aliado de um político que eu discordo. Opa, olha a pergunta. Eu, chefe, tenho competência para remover meu subordinado? Competência eu tenho, porque competência é poder fazer. Eu tenho competência aqui, em virtude do poder hierárquico, para remover meu subordinado do local A para o local B. Agora, nesse exemplo que eu dei, eu estou removendo para a finalidade que a lei manda? Não, porque nesse segundo exemplo, eu não estou pensando na necessidade do serviço, eu estou pensando em vingança política. Então, isso não é uso de poder, isso é abuso de poder na forma de desvio de poder, que pode aparecer o nome desvio de poder ou desvio de finalidade. O que é o desvio de poder? O que é o desvio de finalidade? É quando o administrador, apesar de competente para praticar o ato, pratica um ato para uma finalidade diversa da prevista em lei. Só que cuidado para não confundir o desvio de poder com excesso de poder. Vou colocar aqui o nome administrador e aqui o nome competência. Eu gosto sempre de um exemplo bem simples em relação a essa parte daqui. Imagina o seguinte: no Brasil, podem existir interceptações de comunicações telefônicas, sim ou não? Pode existir sim. Autorizada por quem? Isso, pelo juiz. Imagina que eu, Ana Cláudia, sou delegada. Eu, Ana Cláudia, delegada, autorizei a interceptação de comunicações telefônicas. Opa! Eu, delegada, então, estou agindo dentro da minha competência ou fui além? Fui além. Se eu fui além, eu me excedi. Se eu me excedi, cometi um excesso de poder. Porque o que é o excesso de poder? É quando o administrador, ele pratica um ato sem nem possuir competência para tanto. Então, aqui, ó, no excesso de poder, o administrador pratica um ato sem nem possuir competência para tanto. Exemplo, o delegado que autoriza interceptação de comunicações telefônicas. Vamos ler de novo, então, essa questão de número 4. Ela diz assim: uma das formas de abuso de poder é o excesso de poder. Até aqui, certo ou errado? Certo. O excesso de poder é uma das formas, de abuso de poder. Aí a questão continua e diz que o excesso de poder é aquele pelo qual o agente público pratica o ato que, embora da sua competência, fere o interesse público. A questão está dizendo que o administrador ele tinha competência para praticar o ato, mas praticou um ato para finalidade diversa do interesse público. Isso é excesso de poder? Não, isso é o quê? Isso é desvio de poder, que pode ser chamado também de desvio de finalidade. Observe que o administrador era competente para praticar o ato, mas praticou um ato para uma finalidade diversa da prevista em lei. Por isso, questão de número 4, questão que se encontra errada. Fechada essa questão de número 4, vamos à próxima questão. Questão de número 5, que já entra em um outro assunto do seu edital, que é o assunto relacionado à organização administrativa. É aquela parte da administração direta, administração indireta. Vamos ver essa questão de número 5. Diz assim: a desconcentração é fenômeno da hierarquia. Logo, pode ser observada na divisão interna dos órgãos de uma autarquia. Questão interessante, questão mais bem elaborada essa daqui. Vamos pensar o seguinte, de um lado, nós temos a administração direta, de um lado nós temos a administração direta, composta pelos entes políticos, do outro lado nós temos a administração indireta. Sei que vocês sabem, mas vamos só dar nome aos bois, numa linguagem simples. Administração direta, quem compõe? União, estados
Distrito Federal e municípios. Tranquilo. Administração indireta, temos quem? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Só alguns nomes. A administração direta pode aparecer na sua prova sendo chamada de administração centralizada. Já a administração indireta pode aparecer na sua prova sendo chamada de administração descentralizada. Centralização aqui acontece na administração direta. Já a administração descentralizada é a administração indireta. E vamos além. Quando nós temos aqui União, Estados, Distrito Federal e municípios, eu tenho aqui pessoas que compõem a administração direta. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, eu tenho pessoas que compõem a administração indireta. E o que vem a ser este fenômeno daqui, que a questão está falando? O fenômeno da desconcentração. Fenômeno da desconcentração acontece quando eu tenho uma única pessoa e essa pessoa reparte internamente as suas funções entre diversos órgãos. Veja que é um fenômeno interno. Eu tenho uma única pessoa aqui, e essa única pessoa aqui, ela vai repartindo, eu só colocar aqui que apagou, ela vai repartindo internamente as suas funções entre diversos órgãos. É um fenômeno interno, está acontecendo dentro da mesma pessoa. E se eu estou falando de um fenômeno interno, a desconcentração é pautada na hierarquia. Aí você diz, beleza, anotei, mas não estou visualizando tão bem esse tópico daqui. Pensa comigo da seguinte maneira. Quando eu tenho um estado, aqui o estado é a pessoa, por exemplo, o estado do Ceará é a pessoa. Dentro do estado, repartindo as funções daquele estado, eu tenho vários órgãos. Por exemplo, a governadoria do estado é um órgão. A secretaria que cuida da segurança pública é um órgão. Uma delegacia de polícia é um órgão. Observe que eu tenho a pessoa, que seria aqui no meu exemplo o estado do Ceará, e essa pessoa reparte internamente as funções entre diversos órgãos. É um fenômeno interno, está acontecendo dentro daquela pessoa. Professora, e essa desconcentração pode acontecer na administração indireta? Pode, porque todas as pessoas podem repartir internamente as suas funções. União, estados, Distrito Federal, municípios podem repartir as suas funções entre diversos órgãos. E, por exemplo, o INSS, que é uma autarquia, também. Dentro do INSS, numa linguagem popular, temos setores. E esses setores internos aqui da autarquia são os seus próprios órgãos. Ou seja, esse fenômeno da desconcentração aqui, que é o fenômeno da questão, pode acontecer tanto em pessoas da administração direta quanto em pessoas da administração indireta. Lê de novo essa questão de número 5, que ela diz: a desconcentração é um fenômeno da hierarquia, sim. Por quê? Porque existem superiores e subordinados. Por exemplo, a governadoria do estado, ela tem uma hierarquia maior que a secretaria que cuida da segurança pública, tanto que a governadoria pode fiscalizar os atos da secretaria. Observe que existe hierarquia, fenômeno interno. Aí continua a questão e diz, logo, pode ser observada a divisão interna de órgãos em uma autarquia. Pode, porque o fenômeno da desconcentração é simplesmente uma repartição interna das funções da pessoa. Fenômeno esse que pode acontecer tanto em pessoas da administração direta quanto em pessoas da administração indireta. Professor, e qual era a diferença mesmo de desconcentração para descentralização? Lembra, quando eu tenho uma única pessoa, seja ela, por exemplo, a União, uma pessoa da administração direta, seja ela uma autarquia, que é uma pessoa da administração indireta, quando eu tenho essa pessoa e essa pessoa reparte internamente as suas funções entre diversos órgãos, o nome desse fenômeno é desconcentração. Quando a união, pessoa,
Tem a Presidência da República, órgão, Ministério da Saúde, órgão. Isso é o fenômeno da desconcentração. Já o fenômeno da descentralização, lembra? É quando eu tenho uma pessoa passando atividade para outra pessoa. Por exemplo, a União repassou o serviço previdenciário para o INSS, que é uma autarquia. Eu tenho a pessoa da União, a administração direta, passando uma atividade para a pessoa do INSS, a administração indireta. O nome desse fenômeno é descentralização. Eu tenho aqui pessoas diferentes, mas a questão ela queria o conceito de desconcentração e a questão está perfeita. Desconcentração é um fenômeno interno, por isso questão de número 5, questão que está certíssima. Vamos agora à questão de número 6. Questão de número 6 também é uma questão relacionada ao tema da organização administrativa. Questão 6 diz assim: a autarquia é pessoa jurídica de direito público, integra a administração pública indireta e possui certas prerrogativas não extensíveis à iniciativa privada. A autarquia já sabemos que é uma pessoa da administração indireta, porque quem é que forma aqui a administração indireta? Só para lembrar, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. E a autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público, sim ou não? Sim. E por ser uma pessoa jurídica de direito público, a autarquia recebe algumas prerrogativas, mas também vai se submeter a algumas restrições. Esse binômio prerrogativas e restrições decorrem daqueles princípios base, supremacia e indisponibilidade. Só aqui um dispositivo importante para você fazer a leitura. Leia mesmo, tá? Que isso daqui cai muito em prova. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Esse artigo 37, inciso 19 da Constituição, vai falar como as pessoas da administração indireta surgem. E, por exemplo, a autarquia é criada diretamente por lei. Essa lei é uma lei ordinária específica. Professor, aqui na Constituição está escrito só lei específica, mas toda vez que a Constituição fala só em lei e não explica que lei é essa, é porque a lei regra, e a lei regra é uma lei do tipo ordinária. Então, vamos colocar aqui, porque isso daí eu vi também em outras questões da banca e Decam. Essa autarquia ela vai ser criada diretamente por lei. Que lei é essa? É uma lei ordinária e específica. Professor, o que é esse específica? É uma lei que trate apenas daquele assunto. Se, por exemplo, o Estado do Ceará quer criar uma autarquia, vai fazer uma lei especificamente para isso, vai fazer uma lei ordinária e especificamente para criar autarquia. A autarquia vai após a lei. Lembra que para adquirir personalidade, a autarquia não precisa ser registrada, não precisam ir no cartório, na junta comercial registrar a autarquia, porque ela nasce diretamente com a própria lei. E essa autarquia vai adquirir a personalidade de direito público. Com isso, ela recebe prerrogativas e restrições. Exemplos de prerrogativas que uma autarquia recebe: seus contratos vão ter cláusulas exorbitantes, que são cláusulas contratuais que ofertam prerrogativas para a administração em relação ao contratado. A autarquia vai ter também a imunidade tributária recíproca. Ela não vai pagar alguns impostos que tenham relação ao desempenho de suas atividades. Quando a autarquia está em um processo, vai possuir privilégios processuais, como, por exemplo, prazos em dobro. Tudo isso é prerrogativa, imunidade tributária, privilégios processuais, contratos com cláusulas exorbitantes. Só que esse regime público, além de prerrogativas, também traz restrições. Por exemplo, a autarquia vai ter que licitar, vai ter que fazer concurso, vai ter que prestar contas. Então, esse regime público tanto traz prerrogativas quanto traz restrições. Vamos ler essa questão de número 6 novamente. Diz: a autarquia é pessoa jurídica de direito público, integra a administração pública indireta e possui certas prerrogativas não extensíveis à iniciativa privada, ou seja, a autarquia tem algumas prerrogativas que os particulares, eu, você, João, Maria, não temos. Certo ou errado? Perfeito.
Perfeito. E por que que a autarquia ela recebe essas prerrogativas? Por causa aqui, ó, só para lembrar, do princípio da supremacia do interesse público em relação ao interesse privado. Questão de número 6, uma questão boa para poder conceituar as autarquias, questão que se encontra correta. Vamos agora à questão de número 7. Questão de número 7, também questão relacionada aqui ao tema, ó, organização administrativa. Questão 7 diz: as sociedades de economia mista, lembrando, sociedade de economia mista, uma das pessoas aqui que integra a administração indireta. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. E aí, essa parte já certa ou errada? Certa, porque lembra, empresas públicas e sociedades de economia mista, apesar de pertencerem à administração, são pessoas jurídicas de direito privado. União, estados, Distrito Federal, municípios, pessoas de direito público. Autarquia, pessoa de direito público. Empresa pública, sociedade de economia mista, pessoas com regime de direito privado. E fundação pública mesmo, professora? Fundação pública pode ser de direito público ou pode ser de direito privado. Existe fundação de direito público e existe fundação de direito privado. Mas já puxar uma observação. Aqui, ó, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, mesmo sendo pessoas pertencentes à administração, cliquei no lugar errado, são pessoas aqui que vão adotar o regime de direito privado. Então, até aqui a questão está perfeita. Vamos ler tudo de novo. Diz: as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Devem ter a sua criação autorizada por lei específica. Criação autorizada por lei específica. Lembra que na questão anterior disse assim: faça a leitura do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Esse dispositivo, como eu já falei, ele trata do nascimento das pessoas da indireta. As autarquias, elas são criadas diretamente por aquela lei ordinária específica, ou seja, é a própria lei que vai dar vida à autarquia. Já empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações de direito privado, elas não são criadas diretamente por lei, elas são autorizadas por lei, ou seja, uma lei autoriza que eu possa vir a criar uma empresa pública. Aquela lei ordinária específica autoriza que eu possa vir a criar uma sociedade de economia mista, mas não basta a lei. Essas pessoas, por terem um regime de direito privado, elas só adquirem personalidade após o registro. Esquematizando, fica mais ou menos assim, ó. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são autorizadas, a existência dela vai ser autorizadas por uma lei, já sabemos que é uma lei ordinária específica. Só que não basta a lei para dar vida, entre aspas, à empresa pública e à sociedade de economia mista. Elas só adquirem personalidade após o registro. Mas observe a leitura da questão. Diz que as sociedades de economia mista devem ter a sua criação autorizada por lei específica. Perfeito, realmente. Elas devem ter a sua criação autorizada por lei específica. Mas observe que elas só de fato passam a existir quando for feito o registro de seus atos constitutivos no local competente. Mas até aqui a questão está perfeita. Aí continua a questão e diz que na sociedade de economia mista nós temos um quadro de pessoal submetido ao regime estatutário. Aí pausa. Lembra comigo o seguinte: para ingressar em qualquer pessoa da administração direta ou da administração indireta, eu tenho que ser aprovada previamente em um concurso. Para entrar em qualquer pessoa da administração direta e indireta, eu vou fazer um concurso, salvo, né, logicamente, cargos em comissão, que aí eu não faço concurso, porque é de livre nomeação e livre exoneração. Beleza. Só que esse concurso, no caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista, não é para a pessoa ter um cargo, é para a pessoa ter um emprego
público, vai ser um empregado público. E esse empregado público, ele não é regido por uma lei própria. Por exemplo, quem é servidor federal, quem é policial federal, é regido por um estatuto, a Lei 8.112, que é o servidor, né, que é a Lei do Servidor Público Federal. Agora, quem faz aqui, ó, vamos colocar, quem faz aqui um concurso para empresa pública, sociedade e economia mista, esse concurso não é para a pessoa ter um cargo, é para a pessoa vir a ter um emprego público. E empregado público vai ser regido pela CLT, ou seja, o regime dos servidores não é estatutário, eles não são regidos por uma lei própria. Servidor estatutário é aquele que tem cargo e não aquele que tem emprego público. O empregado público ele vai ser regido, mesmo após a aprovação aqui em concurso, pela CLT. E lembra do seguinte, tá? Empregado público não adquire estabilidade, só tem estabilidade quem tem cargo e não quem tem emprego público. Com isso, pela parte final da questão de número 7, quando falou de regime estatutário, questão de número 7, questão que se encontra errada. Fechada a questão 7, vamos aqui à questão de número 8. Questão 8 já vai entrar naquele maior tópico do seu edital, atos administrativos. Só que um detalhe só do seu edital. Quando você pega seu edital, isso aqui é só atos administrativos. Mas, na verdade, ele só fez discriminar os subtópicos de atos. Ele poderia ter colocado simplesmente no seu edital atos administrativos, que aí você já saberia que teria que estudar conceito, requisitos, atributos, classificação, espécie, formas de extinção, convalidação. Então, o tamanho do edital é mais para te assustar, tá? Porque ele poderia simplesmente ter resumido e colocado atos administrativos. Vamos aqui à questão de número 8, que ela diz o seguinte, ó, a ausência de motivação sempre invalida o ato administrativo. Só lembra para mim o seguinte, o ato administrativo ele tem requisitos que podem ser chamados, aparecer na sua prova de elementos do ato administrativo. Pode aparecer o nome requisitos ou o nome elementos. Quais são os requisitos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses são os requisitos dos atos administrativos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que muita gente fala isso aqui chamando de Confiformob. Não faz sentido nenhum esse nome, mas é só para poder relembrar quais são os requisitos. Só lembrando também, esse requisito é aquilo que o ato tem que ter para ser considerado o quê? Válido. Requisito é requisito de validade, é o que o ato tem que ter para ser considerado válido. Cuidado com o seguinte, o motivo, numa linguagem simples, é a causa que gera a prática do ato. O motivo é a causa. Por exemplo, o carro foi rebocado porque estava estacionado em local proibido. Qual foi o ato praticado pelo agente de trânsito? Rebocar o carro. Por que o carro foi rebocado? Porque estava estacionado em local proibido. Então, estar estacionado em local proibido é a causa, é o motivo que gerou a prática do ato. Todo ato para ser praticado tem que ter um motivo, tem que existir uma causa para o ato ser praticado. João, outro exemplo, servidor foi demitido porque estava aceitando propina. Qual foi o ato praticado em relação a João? Demitir, a punição. Por que ele foi demitido? Porque estava aceitando propina. Então, estar aceitando propina é a causa, é o motivo que gerou a prática do ato de demissão. Todo ato, para ser válido, ele tem que ter aqui um motivo. Só não confunda motivo com a motivação, são coisas diferentes. Tanto que aqui, ó, a motivação não faz parte do motivo. Motivação faz parte da forma. E o que é a motivação? É uma explicação, é uma fundamentação por escrito, veja que passa a ter forma, das razões da prática do ato, das razões da prática do ato. Então, observe isso daqui, ó. Quando se fala em motivo, motivo é a causa que gerou a prática
do ato. Já motivação não é sinônimo de motivo e motivação faz parte da forma. O que é a motivação? É a explicação por escrito, por isso que faz parte da forma, das razões que levaram à prática do ato. Vamos voltar para o exemplo do carro? O carro estava estacionado em local proibido e recebeu uma multa por isso. Qual foi o ato praticado pela administração? Multar. Aí você pergunta por quê? Por que o carro foi multado? Porque estava estacionado em local proibido. Estar estacionado em local proibido é a causa, é o motivo que gerou a prática do ato. Aí a pessoa vai receber em casa um papelzinho, uma notificação da infração de trânsito. Esse papelzinho vai explicar, vai dizer o carro estava estacionado em local proibido no dia tal, horário tal, e com isso feriu o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro, por isso foi multado. Essa explicação por escrito é a motivação. Veja que uma coisa é a causa, outra coisa é a explicação. E cuidado, todo ato tem que ter um motivo para ser praticado, mas nem todo ato precisa de uma motivação. Nem sempre a administração vai precisar explicar as razões que levaram à prática daquele ato. Sabe qual é o exemplo clássico? Exoneração de carga em comissão. Porque carga em comissão é livre a nomeação e livre a exoneração. Logo, a administração não precisa explicar as razões que levaram à prática daquele ato. Relembrando, todo ato tem que ter motivo, mas nem todo ato precisa ter motivação, porque nem sempre a administração precisa explicar. É claro que a motivação deve ser uma regra. Como regra, a administração deve explicar as razões que a levaram a praticar aquele ato. Só que, como forma de exceção, alguns atos não precisam de motivação. Exemplo clássico, a exoneração de um cargo em comissão. Se João é meu assessor, tem um cargo em comissão e eu estou mandando João embora, exonerando, eu não preciso explicar porque estou mandando embora, eu não preciso fazer a motivação. Aí olha essa questão de número 8 novamente, vamos ler. A ausência de motivação sempre invalida o ato administrativo, sempre não. Tudo bem que motivação, como regra, deve acontecer, mas alguns atos prescindem, ou seja, não precisam de motivação, e o ato fica válido do mesmo jeito. Por isso que a questão de número 8, questão que se encontra errada. Até aqui tranquilo? Até aqui passeamos por princípios, poderes, organização administrativa e estamos em atos, então vou dar uma parada por aqui, você bebe uma água, revisa o que já falamos e volta com tudo para a parte 2 do nosso aulão. Até já já!